Este é o diagrama da ponte, um gráfico que nos ajuda a entender melhor verdades bíblicas e fala a respeito da realidade espiritual. Portanto, preste bastante atenção. Eu creio que existem muitas coisas que nós não entendemos a respeito da Bíblia e este gráfico nos ajuda a entender melhor. Então nós vemos dois lados aqui, um abismo no meio, como você pode ver, e esse abismo, eu já vou explicar, é o homem que tem um problema. Nós percebemos isso na Bíblia Sagrada. Então, o homem, ele já nasceu com um problema. Ele está separado de Deus. E existe uma grande barreira que separa o homem de Deus. Nós vemos no próximo ponto, o homem de um lado, um abismo no meio, e o homem está aqui, solitário, separado de Deus. Isso aconteceu quando o homem pecou. A Bíblia Sagrada, que é o livro deixado por Deus, nos fala que o homem pecou, desobedeceu a Deus, transgrediu a vontade de Deus, preferindo fazer a sua própria vontade, desobedeceu o Criador. Portanto, existe um Criador que fez o homem para ser a sua imagem e semelhança, mas este preferiu seguir o seu próprio desejo, a sua concupiscência, o seu desejo forte, o seu impulso carnal, e ele desobedeceu e foi encerrado na desobediência, expulso do jardim de Deus. Essa é a realidade que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Portanto, aqui temos uma ilustração simples para a gente entender o homem, em tristeza, separado de Deus, afastado do projeto que Deus planejou para o homem, longe do propósito de Deus. Ele está separado de Deus, ele está apartado de Deus. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, verso 23, todos foram destituídos ou separados da glória de Deus. A glória de Deus que foi feita para compartilhar. Deus queria compartilhar com o homem, com a humanidade, da sua glória, mas este foi afastado da sua presença e preferiu seguir os seus próprios impulsos. Então, do outro lado nós vemos Deus, Deus está longe. Por isso que surge a necessidade da religião. Por isso existem tantas religiões que procuram religar. O significado da palavra religião vem de religar. E sempre o homem está nessa tentativa de ser religado a Deus, de ser reconectado à presença de Deus. O pecado separa o homem de Deus. É uma palavra que muitos não entendem, muitos não gostam, mas é uma realidade. E a Bíblia fala o tempo todo de pecado, E eu prefiro, e a maioria dos cristãos preferem acreditar na Bíblia, que é um livro de respeito, de respaldo histórico, do que acreditar simplesmente nas opiniões de uma ou outra pessoa. Então a Bíblia fala de pecado. Pecado é transgressão contra Deus. Pecado literalmente é errar o alvo, é desobedecer a Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. E Deus, por possuir uma natureza santa, então ele está separado do homem, porque o homem transgrediu e toda a humanidade transgrediu. E a semelhança de Adão, nós nascemos já separados de Deus, por isso nós precisamos de salvação. Então o pecado, nós vemos aí que forma esse grande abismo, essa grande separação. O pecado levou morte a toda a humanidade. Então o resultado desse pecado é morte. E Romanos, também no capítulo 6, fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala a respeito do pecado, diz que o salário do pecado é a morte. Estou citando o texto que está lá em Romanos, no capítulo 6. O salário, ou seja, o resultado do pecado é a morte. O pecado trouxe morte para toda a humanidade. O homem nasceu separado de Deus, morte espiritual. Ele está vivo, ele respira, ele tem vida, mas
ele vive numa separação espiritual, ele não consegue viver espiritualmente. E isso só acontece quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, a palavra da salvação, então ele nasce de novo. Em João capítulo 3, Jesus explica a Nicodemos, que era um religioso da época, explica que era necessário nascer de novo. Nascer de novo é realmente nascer para o Espírito da palavra de Deus, gerado pela palavra de Deus. É a aceitação de Cristo como Senhor e como resultado você nasce de novo, é regenerado. Então essa morte nos separa de Deus e cria um grande abismo da presença de Deus. Se nós morremos do lado errado, iremos para a condenação eterna. É isso que a Bíblia fala. Portanto, o salário do pecado é a morte. Se morrermos sem nos livrarmos desse pecado, dessa transgressão, o nosso destino está traçado. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia afirma. Por mais que seja um tanto quanto impopular essa ideia, mas é o que a Bíblia fala. Se você ler coerentemente toda a Bíblia, você vai encontrar isso, que o salário do pecado é a morte, que a condenação eterna foi preparado para aqueles que transgridem a vontade de Deus. Mas Deus dá uma oportunidade à humanidade. Jesus disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. São as palavras de Jesus. Estou citando não as minhas palavras, mas as palavras de Jesus. Então ele deixou uma missão aos seus discípulos. Deus deixou uma oportunidade para que o povo cresce no evangelho, que significa as boas novas. Não apenas uma religião, no sentido que nós conhecemos hoje, centenas e milhares de religiões que existem no mundo, mas o Evangelho, a Boa Nova, essa palavra da cruz, essa palavra da Bíblia. Transformações podem acontecer se nós crermos nessa palavra. Então a condenação eterna realmente é o resultado daqueles que transgridem a presença de Deus. Nós vemos no próximo gráfico ali boas obras, né? Então, as pessoas tentam se salvar através das boas obras, confiando apenas nas suas boas obras, mas elas aumentam a dor, podem trazer um pouco de alívio à nossa consciência, mas não solucionam o problema, não solucionam o problema que é do pecado e da transgressão contra Deus. Conhecimento é uma coisa boa, mas ela não nos leva novamente a Deus. Quantas pessoas conhecem muitas coisas, mas estão separados de Deus? O conhecimento pode, às vezes, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, pode criar uma barreira maior até da presença de Deus. Então nós vemos muitos cientistas, muitos estudiosos que, por conhecerem muito, acham que Deus não cabe dentro do seu conhecimento e entram no orgulho. O conhecimento excessivo pode levar ao orgulho, mas o conhecimento com Deus pode levar realmente a uma verdadeira sabedoria, e é isso que nós temos que buscar. Conhecimento não é mal, boas obras não é mal, é isso que eu queria deixar claro, mas confiando somente nele para que a salvação venha, isso é uma ideia errada, é um conceito errado. Então, a religião, existem centenas e milhares de religiões, como já disse, né? Muitos confiam em suas próprias religiões para chegarem ao outro lado, mas isso não nos leva a Deus. Na verdade, precisamos de ajuda extraordinária para atravessar. Deus mesmo providenciou uma ponte. Então, essa é a realidade bíblica. Estou citando textos bíblicos. João capítulo 14, verso 6, que diz: palavras do Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, mostrando no singular o caminho, mostrando que ele era o caminho, que ele é o caminho, mostrando exclusividade. E esse texto também coincide com Atos capítulo 4,
que diz que Jesus é o único nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos.